Agora eu vou fazer uma pergunta que vocês sempre me falam todos os dias e vocês pediram também nos comentários que eu já ia fazer para ele, que é sobre a taxação das blusinhas da Shein. Olha, isso mexeu com o assalariado pobre e baixa renda. Sei que elas não pagavam esses impostos da maneira correta, né? O governo Bolsonaro não fez da maneira correta, mas quem trouxe a pauta, essa é a primeira questão, quem trouxe a pauta de taxar, porque esse foi um ponto, porque chegou dizendo que foi o governo que trouxe, depois foi para o Congresso, aí o Congresso de propósito aprovou, e agora, recentemente, está dizendo que talvez mude e faça essa mudança para não ser taxada mais. Conta pra gente como isso começou, qual foi a decisão que vocês tomaram e se vai ter essa mudança também, porque acho que para dar esperança aqui para o jovem, porque isso sentiu. A classe C sentiu muito toda vez e ainda teve um comentário dizendo que não ia afetar o consumidor e afetou o consumidor e aí, enfim, a comunicação também não foi tão boa, trazendo aqui essa crítica. Com a mesma sinceridade que você está perguntando, e eu não sabia nenhuma das perguntas que você ia me fazer, eu vou pedir para você, eventualmente, checar tudo que eu estou falando, porque tem muita desinformação sobre o tema. Sim. Como é que essa coisa começa? Né? Primeiro, existia uma fraude. Existia uma fraude. Qual era a fraude? Empresas estavam vendendo produtos no Brasil, empresas de fora estavam vendendo produtos no Brasil como se fosse uma remessa de uma pessoa para outra. Então eles usavam um nome fictício de remetente e mandavam para o Brasil como se fosse uma remessa qualquer. Podia ser um presente, podia ser coisa, sem nota fiscal, sem nada. Pessoa física para pessoa física. Só que na verdade, era uma fraude. Era uma empresa. Era uma empresa fazendo a venda, sim, mas eles sob o manto de uma remessa. Então tinha o nome ali de uma pessoa que morava fora do Brasil, um nome fictício, né? Um nome de um residente da China, do Vietnã, de Singapura, estava o nome da pessoa. E a Nath recebia lá na casa dela, como se fosse uma remessa de pessoa para pessoa. Começaram a ter denúncias de fraude. Essas denúncias começaram a chegar na Polícia Federal, no Ministério Público, na Receita Federal. De quem? De parte dos empresários brasileiros que vendiam aqui com nota fiscal e diziam, olha, eu estou vendendo com nota fiscal, estou pagando o meu imposto e estou sofrendo a concorrência de uma pessoa que está fingindo que está mandando um presente, que está mandando uma encomenda, alguma coisa assim, mas na verdade ele é uma empresa que está vendendo no Brasil burlando a legislação. Então começou a ter denúncia de prevaricação, inclusive contra o Bolsonaro, contra o Guedes. Começou a ter denúncia de que eles estavam prevaricando. O que é prevaricar? Fechar os olhos para um crime e não tomar nenhuma providência. Bom, quando nós começamos a analisar o caso, os governadores perceberam que estavam perdendo o ICMS, que é um imposto estadual. Exato. Não tem nada a ver com a União. E aí eles pediram apoio dos Correios para o Correio notificá-los sobre o imposto que estava sendo perdido. Os 27 governadores se reuniram e aprovaram a cobrança do ICMS sobre as remessas. Então você que está me assistindo, o Tarcísio, o Zema, o Ratinho, o Caiado, todos esses governadores que são bolsonaristas, eles pactuaram que iam começar a cobrar o ICMS. Por quê? Porque eles estavam perdendo a arrecadação, porque a loja da periferia estava deixando de vender e recolher o ICMS para alguém de fora do Brasil, burlando a legislação, vender sem pagar nada. Então, os governadores se aliaram todos, e eu estou falando desses porque os bolsonaristas ficam acusando o governo federal, e esses governadores todos entraram em acordo para cobrar o ICMS. Uma pergunta, foi antes do governo anunciar, falar sobre isso, ou depois que eles se aproveitaram? Foi simultâneo, porque é o mesmo grupo de empresários que foram no CONFAS, que é o órgão que regula o ICMS, vieram para o governo federal. E nós começamos a nos reunir para saber como nós vamos lidar com o problema.
Qual foi a decisão do presidente Lula à época? Eu não quero cobrar imposto federal. Essa foi a decisão dele. Entendi. A decisão dos governadores foi, nós vamos cobrar o imposto estadual. Então aproveitou que vocês já estavam falando sobre essa Isso. pauta para... E a Fazenda estava... Tem que trazer essa pauta também. Trazendo, e nós estamos tentando conciliar os interesses. Mas aí os governadores aproveitaram que isso estava caindo para o governo, talvez, porque estava tendo a imprensa falando só o governo federal. Não, mas não teve má fé dos governadores. Eu estou sendo honesto aqui. Podia ficar falando mal de governador de oposição, não vou fazer isso. Não vou ficar mentindo, eu não vou fazer o que fazem comigo, eu não vou fazer com os outros. Sim. Então, eu estou falando a verdade aqui. Não houve má fé dos governadores. Os governadores fizeram aquilo para proteger o comércio local, que paga imposto, em detrimento de alguém que estava contrabandeando mercadoria, burlando a legislação. Então, os governadores se reuniram e falaram, nós vamos cobrar ICMS. E fixaram uma alíquota, se eu não estou enganado, de 17% de ICMS. O ICMS passou a ser cobrado e não fica um centavo no governo federal. Vai tudo para os estados. É um imposto estadual. Não entra um centavo no caixa federal, tá? Para deixar claro. E o presidente Lula, até contrariando a Fazenda, falou, não vai ter imposto federal. Decisão dele, não vai ter imposto federal. E assim a coisa andou. Tinha o ICMS e só. Mas daí começou a ter pressão do varejo, dizendo o seguinte, olha, eu ainda estou sofrendo a concorrência desleal, porque eu pago PIS/COFINS e ICMS, e eles só pagam ICMS. Aí o que aconteceu? Entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar o governo federal a cobrar a mesma coisa que cobra das lojas de bairro, das feiras e tudo mais, e entraram no Congresso Nacional com um projeto de lei para aprovar o complemento do ICMS no plano federal. E aí aconteceu uma coisa que também pouca gente fala, e você pode checar, porque o que eu estou dizendo aqui é documento oficial, tá tudo documentado, não tem como inventar um negócio desse. Quando foram aprovar no Congresso Nacional, o presidente falou, eu não vou sancionar. O presidente Lula falou, eu não vou sancionar, eu não quero cobrar essa taxa. Aí os partidos políticos mandaram um recado para o presidente, todos os partidos políticos vão aprovar isso aqui. Todos. PL, o PT, o PP, o União Brasil, todos vão aprovar isso aqui porque é uma medida justa com a indústria e o comércio brasileiros. Eles estão sofrendo a concorrência desleal de empresas chinesas e eles querem igualdade de condições. Aí o presidente falou, bom, eu só vou sancionar esse projeto se não tiver um único voto contra. Um único voto contra. Então, se o Nicolas votasse contra, o presidente não ia sancionar. Estou falando do Nicolas porque ele fez o maior barulho. E o partido dele e ele não pediram para votar contra. Então, todos os partidos do Congresso Nacional, todos, sem exceção, votaram a favor da isonomia. A empresa, o comércio de rua aqui do Brasil, o comércio da internet aqui no Brasil, o estrangeiro vai pagar a mesma coisa que o nacional. Não vai ter favorecimento para a empresa estrangeira. Foi isso que o Congresso decidiu por unanimidade. Foi isso que os governadores decidiram por unanimidade. E a única pessoa que se manifestou contra o tempo todo, que foi o presidente Lula, entendeu? Foi a pessoa atacada pelo bolsonarismo. Não teve uma voz no Brasil inteiro, nem de governadores, nem de partidos líderes políticos, que se manifestaram contra essa iniciativa. Então, eu não sei se o Congresso vai rever essa decisão, mas foi uma decisão unânime de todos os governadores e de todos os partidos políticos. O que eu estou falando aqui, eu estou falando gravado, você pode checar. Não, eu sou uma autoridade pública que responde pelo que fala, eu não sou um sujeito que tem imunidade parlamentar, que pode falar qualquer bobagem sem se preocupar com ter que responder. Não. Eu sou uma pessoa que tenho que responder pelo que eu falo e pelos meus atos.
E eu estou falando para você o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Perfeito. Eu vejo que